O primeiro mandamento diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. O que está por trás disso, né? Quando o Senhor fala de não ter outros deuses diante dele, o que quer dizer isso, né? O que representa não ter outros deuses diante de Deus? Aparentemente, ao ouvir este mandamento, a primeira impressão que nós temos é que Deus é muito egocêntrico, que Deus ele precisa ser adorado, e os fanáticos diriam até que Deus manipula os homens, porque Deus está exigindo dos homens uma adoração e ele precisa ser adorado. Isso é uma bobagem. Deus não precisa disso, porque a sua elevada condição de Deus não precisa que os homens o venerem desta forma, simplesmente pelo prazer de ser adorado. O que ocorre é que ele tem conhecimentos que nós não temos. Ele sabe a nossa capacidade, ele sabe aonde nós podemos chegar e ele sabe onde ele quer que nós cheguemos. A nós nos faltam muitos conhecimentos para que possamos julgar essa relação de adoração entre nós e Deus. Quando, por exemplo, nós temos um mandamento como esse, não terás outros deuses diante de mim, é principalmente uma forma que ele encontrou de nós nos protegermos contra nós mesmos. A obra dele, a obra de Deus, é proporcionar a imortalidade e a vida eterna do homem. Muitas vezes queremos aparecer superior aos outros, queremos ser superior aos demais, ao que as outras pessoas fazem, queremos inclusive ensinar a Deus a fazer as coisas e achamos um absurdo quando lemos uma frase como essa, né? A obra dele é nos proporcionar a imortalidade e a vida eterna, ou seja, nós podemos um dia ser imortais como ele e podemos ter uma vida eterna, viver para sempre. Mas isso são coisas que nós desconhecemos em sua profundidade, nós não conhecemos isso detalhadamente. Ele, como Deus, sabe essas coisas. Então, por isso, nós temos esse mandamento de tê-lo como único Deus. Nós fazemos todo o tempo em nossas vidas deuses. Nós passamos a ter o Deus mesmo, o Pai Celestial, em segundo plano em muitas coisas que fazemos. Quando a nossa vida é formada por uma série de atividades que nós planejamos ao longo dela, né, e nós colocamos Deus em segundo plano, nós inclusive muitos nem incluem Deus em suas vidas, nós passamos a nos basear só em nós mesmos. Mas, por exemplo, quando aquilo que nós queremos nos falta, em que nos apegamos? Não tem nada em que nos apegamos. Por quê? Porque se morremos, não levamos nada. Então, muitas pessoas se baseiam nos seus bens materiais e acumulam bens materiais. E esses bens materiais passam a ser os seus deuses. Tem pessoas que vivem buscando sensações. O ser humano é assim, o tempo inteiro buscando sensações. As sensações que nós temos são importantes porque fazem parte do nosso físico. O problema é quando essas sensações é a única coisa que nós temos. Se nós olharmos, por exemplo, aí nos bares, nos fins de semana, né? Se nós vemos aí nessas casas de shows, nós vemos aí nas ruas, as pessoas todo dia, ou pelo menos toda semana, visitam esses lugares buscando emoções. Por quê? Porque é o que elas têm, é isso. Para vencer, para lutar, para conseguir as coisas e enfrentar as dificuldades que a gente tem, a gente busca emoções. Tem inclusive dentro do meio artístico e celebridade, muitas vezes essas pessoas se baseiam tanto no prestígio pessoal que quando eles perdem o prestígio eles se matam. Muitos inclusive acabam tomando overdoses e acabam... por quê? Porque eles estão tão presos, né, às glórias deste mundo, às coisas que o mundo oferece, que quando elas desaparecem eles não têm mais a que apegar. Então eles ficam frustrados porque a essência do ser humano está muito além do que essas meras sensações que nós buscamos no nosso dia a dia. A ciência não tem explicação para todas as coisas.
Logo, se a ciência não explica todas as coisas, então o que explica? É a fé, é você acreditar naquilo que te impulsiona a levantar de manhã, naquilo que te impulsiona a buscar uma pessoa com a qual você quer ficar para a vida toda, né? Ou pelo menos para constituir família. É aquilo que te impulsiona a buscar um trabalho, que você sabe que ali você tem uma realização pessoal. É o que te impulsiona a buscar uma faculdade e ter seus estudos e crescer na faculdade. É o que te impulsiona a fazer amigos. Então, essas coisas que a gente não vê, mas que nos impulsiona a fazer coisas para o nosso crescimento, isso é a fé, isso não é a razão, isso não é ciência, né? E se a ciência não explica, nós temos essa parte que então é a nossa fé. E esse relacionamento que nós temos com o nosso Pai Celestial, que nós não vemos, isso é fé, isso não é razão. Por isso existe esse embate em alguns segmentos entre fé e razão. Por isso muitas pessoas chegam a falar que não acreditam em Deus. Por quê? Porque se baseiam o tempo todo no que a ciência explica. Mas a própria ciência explica que ela não explica tudo, que ela não tem explicação para tudo. Por isso existem as 1001 teorias. O que são teorias? São aquelas coisas possíveis, são aquelas que documentos podem conduzir a uma probabilidade, mas que não é uma coisa imperativa, não é uma verdade absoluta. Então a gente tem as teorias. Agora, se a gente fala do relacionamento com Deus, aí já não é razão, aí já não é ciência, aí é fé, é aquilo que está dentro de nós e que nós recebemos quando nascemos, né? Todo mundo nasce com isso, né? Essa coisa chamada consciência, né? Que nos ajuda a sentir que existem coisas que nós não vemos, mas que elas estão aí. Muitas pessoas usam os esportes como deuses, muitas pessoas usam os bens materiais como deuses, né? E a relação mesmo com Deus acaba ficando em segundo plano. Quando ele fala, não terás outros deuses diante de mim, significa que Deus ele deve ser a prioridade na nossa vida. Nós somos imperfeitos, nós somos pecadores mesmo, nós somos falhos, porque somos seres humanos, mas nós temos que buscar colocar Deus em nossas vidas, em todas as coisas que nós fazemos. Mesmo que hoje, por exemplo, né, não tenha essa capacidade de fazer isso na perfeição, mesmo que eu esteja lutando por fazer a coisa melhor, mesmo que, porque perfeição a gente sabe que não vai conseguir mesmo aqui nessa terra, nós temos que pensar que todas as coisas que nós façamos na vida, nós temos que colocar Deus como prioridade, porque todas as coisas que seguem, elas vão ter isso como referência. É como aquela passagem no filme Alice no País das Maravilhas, quando você não tem um caminho a que seguir, qualquer caminho vale. Mas isso não é o plano de Deus. Nós temos um caminho, né? E nós temos que entender neste caminho qual é esse relacionamento com Deus, como que nós temos que desenvolver esse relacionamento com Ele para que a gente possa viver melhor aqui nessa terra. Por isso é importante entender, por isso esse foi o primeiro mandamento que Ele deu: não terás outros deuses diante de mim.